Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, uma excelente terça-feira para todos nós. É com muita alegria que nós desejamos um excelente dia para todos nós. E também deixamos aqui o nosso carinho, o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os nossos irmãos que nos acompanham ao longo do dia, no período da tarde ou no período da noite. Desejamos a todos os corações que partilham desses minutos aqui com a gente um dia abençoado por Deus nosso Pai. Nestes minutinhos que a nossa amada Casa Espírita nos reúne aqui, para juntos, elevando o pensamento até a Deus nosso Pai, refletirmos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que hoje, meus irmãos, Jesus possa descer no coração de cada um de nós a paz dele. Porque com a paz de Jesus em nosso coração, nós enfrentamos tudo em nossa vida. Nós aprendemos a ter mais paciência para falar e também mais paciência para ouvir ao próximo. Com a paz de Jesus no coração, nós aprendemos a serenidade diante das escolhas. Nós aprendemos o amor em cada atitude que tenhamos ao longo do dia. Então sejam todos muito bem-vindos e que hoje possamos estar aqui com a paz de Jesus em nossa alma. Bom, meus amados irmãos, hoje o nosso tema que está inspirando aqui a nossa reflexão desta terça-feira é um tema que vem nos falar sobre as crianças prodígios. E meus irmãos, as crianças prodígios talvez são crianças que a gente já viu notícias sobre elas, ou podemos até já conhecer alguma, que são aquelas crianças que quando nos deparamos com elas, logo percebemos que elas estão muito à frente do tempo delas. E meus irmãos, isso não é algo de agora aqui na Terra. As crianças prodígios, elas não estão aqui apenas por esses tempos aqui na Terra, mas é algo que nós já percebemos ao longo da história. Em cada época, nós notamos a reencarnação de espíritos mais evoluídos, mais sábios, que vêm realmente em auxílio aqui para o nosso progresso em todos os campos, seja no campo da ciência, no campo intelectual, no campo moral. Nós vemos ao longo da história sempre, de épocas em épocas, a reencarnação de espíritos mais evoluídos que vêm em missão para nos ajudar a progredir. E geralmente esses espíritos, quando eles reencarnam e estão ali nos seus primeiros anos de vida, é notável, meus irmãos, o avanço do pensamento deles, como são mais evoluídos, muitas vezes moralmente, intelectualmente, e é o que nós chamamos de crianças prodígios. A gente vai até conversar um pouquinho mais detalhado sobre isso aqui, mas só para a gente revisitar alguns exemplos, talvez muitos de nós já viu ou se deparou com uma notícia de uma criança que às vezes com 2 aninhos de idade começou a tocar um instrumento musical numa perfeita harmonia, sendo que essa criança nunca teve contato antes com esse instrumento musical e que ninguém ali da família também toca ou tem afinidade. E essa criancinha, ao se deparar com esse instrumento, começa a tocá-lo em perfeita harmonia. E isso geralmente espanta os familiares,
porque é nitidamente um dom que ela traz ali. Algo que a vida presente não explica. E precisamos retornar o olhar para as vidas anteriores para compreender da onde vem esse dom. Esse dom que é aflorado ainda nos primeiros anos de vida aqui na Terra. Em outros momentos, temos também marcado aqui na história crianças que, ao começarem ali a falar, já começam também a falar vários idiomas ao mesmo tempo, na maior perfeição. E os pais se assustam, pois os próprios pais mais simples não sabem como que o filho começou a dominar tantos idiomas ao mesmo tempo, com tanta sabedoria. E aqui no Brasil, meus irmãos, nós até temos também um caso desse, de uma jovem que ela foi reconhecida como uma criança prodígio. Essa jovem, ela se chama Nicole Oliveira, ela tem apenas 8 anos e o nome dela já estava sendo indicado como a pessoa mais jovem a ter o título dentro da astronomia. Uma jovem aqui no Brasil, de apenas 8 anos, e isso é recente, meus irmãos, teve o seu nome reconhecido pela NASA, porque ela conseguiu descobrir 7 asteroides no espaço. Ela conseguiu localizar esses asteroides e descobriu eles. E a NASA estava em processo de reconhecer esse passo que essa jovem deu. Agora pensemos, uma menina de apenas 8 anos, com um conhecimento dentro da astronomia que impactou até mesmo aos pais. Os pais dela, em entrevista, até contam que quando ela era pequenininha, por volta de 4 anos, que ela pediu de aniversário um telescópio, porque ela queria observar o espaço, o céu. Agora pensemos, meus irmãos, uma criança de 4 anos fazer um pedido de um telescópio e depois, com 8 anos, por volta dos 8 anos, descobrir 7 asteroides no espaço e a NASA reconhecer isso e o nome dela agora ser cotado como uma das pessoas mais jovens dentro da astronomia, apenas 8 anos de idade. Então essa brasileira, meus irmãos, a Nicole, ela foi já considerada uma jovem prodígio. E aí muitos de nós, diante dessas informações, pode se questionar, mas como uma criança com tamanho conhecimento, como pode ser isso? Como que uma criança às vezes demonstra tantos dons, talentos, que demanda às vezes técnicas minuciosas para aquilo, ou anos de estudos? Pensemos, meus irmãos, quantos cientistas, astrônomos ficaram aí anos e anos estudando, e a Nicole, de apenas 8 anos, descobriu 7 asteroides no espaço. Então, algo que às vezes demandaria anos, décadas de estudo, às vezes vem um espírito mais evoluído e já demonstra o dom para aquilo, o talento. Mas por que será que isso floresce dessa forma na infância, não é mesmo, meus irmãos? Como que a gente pode conseguir definir essas crianças prodígios? Então, meus irmãos, a gente precisa sempre retornar os olhos para as vidas anteriores, reconhecendo que o nosso espírito, ele é eterno. E justamente por ser eterno, todos nós já passamos por existências incontáveis. Essa aqui não é, provavelmente,
a nossa primeira existência, meus irmãos, na matéria. A gente já viveu existências e existências na vida material. Quantas vezes a gente já não passou por aqui, ainda mais pela Terra. E meus irmãos, a cada existência, o nosso espírito ele foi aurindo conhecimento, foi estudando, foi se aprofundando em alguma área. E isso levamos sempre conosco. Conhecimento que a gente já auriu, todo o tempo que a gente dedicou estudando para algo, todos os esclarecimentos que a gente conseguiu acolher dentro da alma em diversas existências, isso sempre caminhará conosco. O conhecimento que a gente já adquiriu, ele não se apaga. E existem, meus irmãos, muitos espíritos que, diante de séculos e séculos de reencarnação, dedicaram a vida a um tema específico, a aprimorar uma habilidade, ou trabalharam sempre em existências sucessivas a algo muito específico. Ou seja, esse espírito ele carrega um conhecimento dentro daquela área muito grande. Porque quantas vidas ele já não está aí se aprimorando a cada vez mais dentro dessa área? Então esse espírito, quando ele reencarna novamente, já com toda essa bagagem de conhecimento, toda essa bagagem de coisas que ele foi desenvolvendo nele mesmo, quando ele reencarna, ainda criança, ele pode sim demonstrar certas habilidades, como a música, a arte, a pintura, como também em outros campos, como a gente pode ver na ciência, na matemática, questões mais intelectuais. Porque na infância ele está apenas ali florescendo um conhecimento que ele já auriu há séculos e séculos de existências. Então nota-se muitas vezes essas crianças prodígios e geralmente nós falamos, nossa, mas que facilidade dela de fazer isso. Como pode uma criança tão novinha, com tanta habilidade, tanta facilidade para fazer isso? Mas meus irmãos, essa facilidade que ela demonstra hoje nada mais é do que uma lapidação que ela fez dessa habilidade, desse saber, desse conhecimento em existências anteriores. E novamente, nem sempre foi uma existência só não, foram séculos e séculos se aprofundando dentro daquele tema. E aí, aurindo esse conhecimento com tanta segurança, pode vir a demonstrar isso logo na infância. Por outras palavras, meus irmãos, crianças prodígios são espíritos portadores de extensos conhecimentos e diante de algo que eles recordam, que pode recordar esse conhecimento do espírito deles, eles irão executar na maior facilidade aos nossos olhos. Mas, meus irmãos, não são apenas as crianças prodígios que vão demonstrar um conhecimento adquirido em encarnações anteriores. Todos nós temos também facilidades, talentos, dons para algo em nossa vida. Quantas vezes, basta a gente ter esse olhar delicado para a nossa vida. Quantas vezes nos deparamos com algo que iríamos realizar, uma tarefa, um dever, algo novo, e a gente sentiu uma facilidade mesmo em desempenhar aquilo. O resultado, meus irmãos, disso é porque pode ser
algo que o nosso espírito já trabalhou em existências anteriores. E aqui ele está apenas recordando de algo que ele já sabia. O nosso querido espírito amigo Leon Denis, ele até pontua algo para todos nós que eu gostaria de compartilhar aqui. Olha que interessante a reflexão que ele faz. Duas pessoas igualmente inteligentes, estudando determinada matéria, não irão aprender da mesma forma, porque uma irá aprender com muito mais facilidade e a outra só depois de um longo tempo de muito esforço aprenderá. E isso acontece porque a primeira já tem em seu espírito esse conhecimento, então ela apenas o recorda, ao passo que a segunda pode ser a primeira vez que ela está tendo contato com aquilo. Essas palavras de Leon Denis, elas são muito esclarecedoras para todos nós, sobretudo para pensarmos certas facilidades que nós temos em desempenhar certas tarefas, dons, talentos, podemos até olhar por esse âmbito. Vejamos só, Leon Denis coloca que duas pessoas igualmente inteligentes são colocadas para aprender a mesma matéria ou para executar o mesmo serviço. Uma vai executar ali com a maior facilidade. Parece que ela já reconhece tudo aquilo e desenvolve na maior maestria, que a gente diz. A outra também desenvolve, só que com um pouquinho mais de esforço, vai demandar um pouquinho mais de tempo para ela pegar o ritmo. Por quê? Uma já só recorda aquilo que o espírito já pode ter desempenhado em outras existências ou até mesmo no mundo espiritual. E a segunda pode ser a primeira vez que ela está desempenhando aquilo ou lidando com aquela matéria. Então todos nós, meus irmãos, não apenas as crianças prodígios, todos nós podemos, com um olhar delicado, olhar aí para a nossa caminhada terrena e perceber que de alguma forma ou de outra nós demonstramos sim certas aptidões, facilidades para desempenhar algo, que é o resultado de muito trabalho que o nosso espírito auriu em outras existências. É o resultado do nosso empenho nessa tarefa, que a gente pode ter desempenhado isso em existências anteriores. Então agora, quando a gente vai desempenhar novamente, apenas recordamos daquilo. Olha, meus irmãos, que essas palavras de hoje, elas possam ser esclarecedoras para o nosso coração. Realmente a terra, cada vez mais, recebe em seu seio espíritos mais evoluídos, que afloram conhecimentos já desde muito novinhos aqui no corpo físico. Para nós isso é admirável e a gente fica muito feliz de saber que estamos cada vez mais recebendo espíritos amigos mais evoluídos para nos amparar aqui a caminhar, a progredir, para que a gente possa crescer, meus irmãos. Então fiquemos aqui com essas palavras em nosso coração, mas antes de encerrar, eu acho até importante mostrar aqui que todas essas informações sobre criança prodígio nós encontramos nessa obra aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, obra de Leon Denis. Ele dedica um capítulo, meus irmãos, a nos falar detalhadamente sobre crianças prodígios e nos traz ali diversos exemplos ao longo da história. E novamente, crianças prodígios nada mais são do que espíritos que auriram conhecimentos, às vezes muito específicos e jamais profundos em determinadas áreas, e quando reencarnam, florescem esse conhecimento ainda nos primeiros anos de vida. Bom, meus amados irmãos, essa nossa mensagem, ela foi inspirada no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo que vem nos falar sobre a reencarnação. E também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias para todos nós. Desejo a cada um uma excelente terça-feira, com a paz de Jesus.